Fala aí, torcedor palmeirense, eu vou chegando com mais um vídeo com muita informação lá do nosso Palmeiras. O Facicani traz todos os detalhes dessa história de Flaco Lopes no Barcelona e também do Fulham, que está muito interessado no nosso treinador Abel Ferreira, galera. E a equipe do Link Sport Clube também traz todos os detalhes. O Danilo tem até salário acertado com o Palmeiras. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Tá aí na tela pra vocês. O Marcos Silva, técnico do Fulham, é o novo técnico do Benfica no lugar do Mourinho. Portanto, abriu-se a concorrência para quem vai assumir o Fulham na temporada. Isso. Quem vai assumir o Fulham na temporada 2026 e 27. Tem uma lista de nomes que estão lá. E a imprensa inglesa, ligados ali ao jornalista Ben Jacobs, né, que trabalha ali no Guardian, BBC, enfim, esses caras trabalham girando em vários portais, diz que o Abel Ferreira é um dos favoritos. E esse cara é bem informado. É bem informado lá a poder assumir o Fulham na próxima temporada. Que lugar ficou o Fulham? O Fulham ficou em 11º, fez uma campanha baixa, né? Uma campanha que não... A campanha de meio de tabela, a campanha do Fulham, que o Fulham é boa. O Fulham é o time de meio de tabela na Inglaterra. Era o time do Andreas Pereira, né, recentemente. E, enfim, eles queriam o Kieran McKenna, né, técnico do Ipswich, mas ele não quer trabalhar nessa temporada, quer descansar, tal. Só que eles estão analisando os outros dois nomes, tá? O Frank Lampard, tá? O grande Lampard, meio-campista do Chelsea. E estão analisando o Rubem Amorim, além do Hugo Oliveira, que é um outro português do Famalicão, tá? Eles gostam de técnicos portugueses por lá. O Rubem Amorim, ex-United, multicampeão recentemente no Sporting, mas o Rubem Amorim me parece que está tentando outros planos, pegar um time de mais expressão que o Fulham. O Hugo Oliveira é um cara mais jovem e o Lampard da mesma forma está tentando decolar a carreira dele como técnico, né? Não conseguiu ainda ter nenhum tipo de trabalho que pudesse chamar a atenção. E o Abel Ferreira, dentro dessa análise, seria para o Fulham um técnico com exatamente a realidade que o clube precisa, que é um cara com um currículo muito maior que esses outros. Mas o Rubem Amorim é bicampeão português com o Sporting, desculpa, mas o currículo do Abel é muito maior, né? De todos esses daqui, o currículo como técnico do Abel é maior. E com vencimentos que são pagáveis, bem pagáveis. O Fulham é um time, né, com bom poderio financeiro, bem pagáveis. Por exemplo, ganharia o Abel talvez menos até do que o Rubem Amorim, que hoje se tornou um técnico de alto gabarito de contrato, porque ele sai do Sporting valorizado para o Manchester United. O cara não vai baixar o vencimento dele. Não, ele vai pro United. O cara não vai baixar, sabe, a grana dele que ele recebia no United, assim, a um ponto de, olha, vai receber menos que o Abel Ferreira. Não vai, né? Então, Mas o Abel também não vai baixar o salário dele, né, galera? Porque ele ganha muita grana no Palmeiras, né? Ele só vai também se for pra ele ganhar a mesma coisa ou mais, né? O nome do Abel está sendo analisado. Ponto. Daí, se chegou o propósito ao Abel Ferreira, diretamente não. Mas o empresário dele, que é o Hugo Cajuda, é um cara que toda hora recebe esse tipo de informação. Mas já estou adiantando aqui. A chance do Abel Ferreira deixar o Palmeiras em meio de uma temporada é zero. Zero. Mesmo com uma proposta da Premier League? Mesmo com a proposta da Premier League. Não foi a primeira vez que ele recebeu sondagem da Premier League. Tá? É zero. Porque o Abel entende que para ele o importante é fechar o ciclo de um ano, de uma temporada com o clube para depois analisar. Então ele não vai treinar do time na Europa nunca, porque as temporadas acabam sempre... Aí ele pode, em dezembro, não cumprir o último ano de contrato com o Palmeiras e esperar 2027. Pode fazer. Meio de 2027, por exemplo, né? Que aí faltariam 6 meses para acabar o contrato dele com o Palmeiras, e isso pode acontecer. A promessa dele para presidente eu vou terminar o 27 e dali em diante vou seguir o meu rumo. A presidente tem essa proposta, essa promessa com ele. Independentemente do que acontecer, o Palmeiras cair para a segunda divisão, você vai ser o meu técnico. Eu vou continuar bancando. Então, assim, existem esses acordos. Agora, tudo isso, vamos lá, tudo isso só está condicionado à permanência do treinador e o Abel só fica no Palmeiras e não vai dar margem para dúvidas por causa da história do Al Sadd lá atrás. Entendi. Então você ficaria
Também, né, a Leila pagou a multa dele, que não era pouca grana não, né? Era milhões, né? É claro que ele vai ficar no Palmeiras. Tem que ter gratidão pro presidente, né? Essa gratidão do Abel com a presidente do Palmeiras vai muito além do carinho. É uma gratidão que ela também é burocrática. Não, tem grana, é isso? Ou seja, não é questão, né? O Palmeiras pagou a multa. Que ele deveria pagar. Que ele deveria pagar com o SAD. Então é uma gratidão. Tá? É uma gratidão que, olha, amigo... É financeira mesmo. Tá aqui, ó. Mas lembra disso aqui? Então, então não caiam nessa seara de amor, que é uma paixão, de que o Abel ama, gosta, respeita, claro, mas não pensem que essas pessoas são os maiores palmeirenses do mundo, além de você que nasceu já palmeirense, tá? A permanência dele no Palmeiras está condicionada, claro, primeiro, ao meio de um ano em que o time está liderando o Campeonato Brasileiro, podendo voltar a ser campeão, e ele, claro, tem que se provar muito para isso, e tomara que consiga, porque é o que eu falo, a cobrança que eu tenho ao trabalho dele, daquilo que ele já fez, e não do que ele tem feito, né? Segundo, o Palmeiras está num lado acessível sim na Libertadores para chegar a uma decisão, não pode mentir. O Palmeiras tem como grande adversário, se pegar lá na frente, o Fluminense, que aí sim é um bom embate. Não, então existe uma chance de novo. O Palmeiras já tá na final da Libertadores. Não sei, né? Tem que jogar, mas tem muita chance. A pelotita helada lá na hora do sorteio, aí pra pegar só o Coquimbo, o Carabobo, o Cerro, e se passar é a LDU que ganhou ano passado. O Cerro, o Palmeiras joga mais pro Cerro. O Palmeiras vai decidir, se passar a LDU, vai decidir com a LDU lá. O Cerro é o time que o Palmeiras mais enfrentou na história. Na história, isso é. Aliás, é o confronto que mais aconteceu na história da Libertadores. Impressionante, bicho. Palmeiras e Cerro. O Cerro podia vir disputar o Campeonato Paulista, que bico não vem. Então tem todas essas explicações, para que o Abel não vá agora. Então, ou seja, ele não vai. Ele não vai. Então essa notícia, por mais que ela, a não ser que o Fulham compre o Palmeiras, Abel, não vai comprar. Mas ele não vai fazer isso. Mas tem uma prerrogativa, tá? Uma proposta. Agora, uma possibilidade. Uma possibilidade. Agora, a história do Flaco Lopes no Barcelona... De Guayaquil? Não. Barcelona. E como esse Flavinho é mal, hein, galera? O cara só debocha do que o Vascaíno vai falar do Palmeiras. Quando vai falar do Palmeiras, esse cara só debocha. Vocês perceberam isso? Vai contratar o Flaco Lopes. Então, vamos lá. O Julián Álvares. O Barcelona quer o Julián Álvares, mas o Atlético de Madrid já falou que pros dois não vai vender. A tendência é que o Julián Álvares vá para o Paris Saint-Germain, tá? Só que o Barcelona tá sem centroavante. Então ali abre uma chance do Barcelona olhar para a Copa do Mundo. Barcelona, Maceió, tá lá na Portuguesa, 19 que joga lá. Pode ir, vai na. Bate pênalti bem. Porra, aí, deu aquele negocinho coisa mais linda, é esse mesmo. Enfim, mas o que eu sei é que até agora o Barcelona não fez nenhuma consulta ao Palmeiras. Foi o contrário. Quem está fazendo consultas pelo nome do Flaco Lopes são os empresários dele aos clubes. O Palmeiras, ele deixou bem claro para os empresários do Flaco Lopes: nós não queremos vender, porém, dentro daquela faixa de 45 milhões de euros para cima, a gente vai conversar como foi o acordado desde o ano passado. Houve 2 janelas em que o Palmeiras não vendeu o Flaco, porque não tinha nenhum interesse, e o acordo verbal era para, nesta janela, o negócio ser sacramentado. Agora o Palmeiras está recuando de novo, porém deixando na condicional. Eu recuo, mas se chegar a 45, dá o jogo. Muito bem, vamos falar de Danilo. Sim, tem notícia nova sobre o Danilo, grande sonho do palmeirense. Olha, a notícia principal desse vídeo, galera, você liga só nos detalhes sobre o Danilo, galera. Para essa janela de contratações para o segundo semestre, vai encaixar como uma luva, meu Deus, hein? Marlon Freitas, Andréas Pereira e Danilo no meio-campo. É um senhor meio-campo. Tigrinho voltando. Ah, meu Deus do céu, eu já começo a me empolgar aqui. Não irei me empolgar, irei noticiar. Ó, o Palmeiras não vai parar no Barbosa, tá? A informação que chega é essa. Ele já tem tudo acertado com o Juliano Bertolucci, que é o empresário do Danilo, o agente do Danilo. E aí o acordo, e aí é que vem a novidade, tá? A informação que eu trouxe aqui semana passada, é que tinha sido feito o acordo ali com base em 15, 18 milhões, mais 3 jogadores. O Palmeiras tinha envolvido 2 jogadores e o Botafogo sedento, na necessidade, sabendo o produto que tem na mão, oferta, demanda. Tá aí o Danilo na tela para vocês. Cai bem a azulzinha nele, né?
Esse moleque é demais. Cai bem o verde. O verde cai melhor, verdade. E aí o Palmeiras já tinha com esses 2 outros jogadores, tá? E aí o Botafogo falou, não, eu quero 3, quero esse dinheiro e mais 3. E a informação é que já tem tudo acertado com o Bertolucci e o acordo é no nível de 22 milhões de euros, mais bônus, e não envolve jogadores no negócio. Então a informação que eu trouxe está indo por água abaixo, vou ter que apurar depois com a minha fonte, falar, e aí, negão, você me garantiu que eram 2, eles estavam querendo o terceiro. E o contrato, Tortinho, 5 temporadas e o salário acima de 1 milhão. Até aí, zero surpresa, 1 milhão para um jogador que está se destacando, tem sido o melhor jogador em atividade no solo brasileiro, postulante a titular da seleção brasileira, quando entra é destaque, chamando... Só 1 milhão, galera? Eu achei que o Palmeiras ia oferecer mais pro Danilo. Confesso pra vocês, fiquei surpreso também. Pra mim, o Palmeiras ia oferecer aí na faixa de 1 milhão e 300, 1 milhão e meio por mês pro Danilo. A atenção do mundo, 1 milhão hoje. Tá tranquilo, tem muito jogador aí, muito mais limitado do que ele, recebendo 1 milhão. Mas o contrato é de 5 temporadas. Isso faz o palmeirense sorrir, né? Porque dá um resguardo. Então, essa é a nova informação sobre o Danilo. Vale tudo isso, né? Não vou nem perguntar, Tortinho. É uma afirmação. Ou você ia pensar diferente? Eu acho os valores... eu vi essa informação. Eu sou um pouco descrente. Eu acho esses valores abaixo, tanto de salário quanto de direitos. E eu acho que o Botafogo tem algumas questões a resolver ainda. Eu não seria tão otimista. Por quê? O Botafogo, primeira coisa, ele tem a Copa do Mundo... E a gente está falando hoje do Quiñones, do México. O mundo pode falar do Danilo se ele entrar, jogar bem e souberem que ele está num time com uma estabilidade financeira gigantesca. Eu acho que ele pode despertar interesse de concorrentes, né, bem maiores no sentido de mercado europeu, né, que é o objetivo do Danilo. Ele tem tudo acertado. Se for para ficar no Brasil, ele vai para o Palmeiras. Isso daí inclusive o Lelê passa isso com muita segurança e com todo o crédito. Mas vai depender dos próximos passos do Danilo na Copa e os próximos passos do Botafogo. O Botafogo está na reta final de um novo dono da SAF. Uma troca, né, da SAF. É o GDA. O que é GDA? É o Gabriel de Alba. O cara tem pouco ego, né? A empresa dele é GDA. Quem que é o dono da GDA? O novo John Textor do Palmeiras, Gabriel de Alba, o empresário mexicano que promete investir muito forte. E aí, eu não sei se ele vai primeiro fazer aquele esquema, vamos equacionar as dívidas, não sei o quê, ou chegar chegando. Ainda não foi assinado, mas já tem os acordos, né? Já está verbalizado. Ele ainda não assume a SAF no Botafogo, mas o tempo que eles precisam para formalizar isso é o tempo também dessa janela. Tá tudo parado de Copa do Mundo. Paralelo a isso, já falei, tem o Danilo em campo que pode ter uma valorização maior. Se ficar no Brasil, que no Botafogo ele não volta a jogar, se ficar no Brasil, eu acredito, quer dizer, Botafogo não volta a jogar, não sei, né? Não é um desejo do cara, mas a gente não sabe como que o cara vai chegar nessa SAF. Tem muito BO para resolver, mas pode ser que pinte algo de fora. Né? Não, e a gente sabe que no futebol, quando o jogador quer, meu amigo, é muito difícil. Você não vai segurar um cara precisando reorganizar tudo. Um jogador caro, né? Que no final do mês ali pesa, que tem a possibilidade de entrar um dinheiro e ele não tá contente, ele não vai ficar contente ali, eu acho que dificilmente vai segurar. Tem tudo acertado. Ele ganha o dobro no... Como que ele vai vir Palmeiras um salário, com todo respeito, né? Não desmerecendo a fonte, mas ele vai pro Palmeiras para ganhar metade do que ele ganha no Botafogo? Realmente o que o Torto falou, ele tem sentido, né, galera? É estranho o Danilo sair do Botafogo pra ganhar menos no Palmeiras, né? Será mesmo, galera? Não tô duvidando do que ele pode ir pro Palmeiras, mas ganhar menos, aí tá estranho, né? Mas tem bônus, né? Às vezes nos bônus aí ele pode... Às vezes é um bônus alto por assistência, por tantos desarmes, por gols, enfim. Aí pode superar em muito a expectativa ou o que ele atualmente recebe. O Danilo já está acertado pro Palmeiras. Se for Brasil, é Palmeiras. Ele não volta pro Botafogo, ele não vai pro Flamengo, é Palmeiras. Essa é a informação. O que me causa mais espanto do que o 1 milhão, o Torto e Vicky, é a questão de não envolver jogadores. Até porque o Palmeiras
tem uma lista aí de jogadores que ele tá querendo se desfazer. Tem jogadores que voltam de empréstimo. Vou falar aqui alguns nomes, e aí não sei se o Botafogo aceitaria esses também. Porque é bucha, né? Mas vamos lá, tirando o Rafael Veiga, e esse sim vai doer. Agora, não, se o Veiga fosse pro Botafogo, pelo amor de Deus. Mas peraí então, antes de eu falar os outros. Então peraí, e aí eu vou chamar o nosso chat também, eu quero ouvir vocês dois. E o chat vai responder aqui. Se for pra vinda do Danilo... Não. Ponto pacífico, o Veiga é nosso jogador. Hoje, não, Vicky. Eu acho que não tem necessidade de colocar essa opção. Mas aí é o Botafogo que pôs essa opção. Não, o Botafogo tá lascado de dinheiro. Eles vão querer o Veiga sem físico pra quê? Não, mas eles colocaram lá, nós queremos 22 milhões. Essa é a condição, Vicky, não vem muretar. A condição é não tem 22 como. Milhões eu quero o Veiga, e aí? Não, tem como negociar outra coisa. Tem todos os jogadores que podem ser não melhores. Tem, o Botafogo, o GDA lá, o GDA lá tá mandando você Gabriel pra de Alba! O GDA tá mandando você pra PQP se você não envolver o Rafael Veiga, e aí? Você não tem filho, mas você imagina que você tem 2 filhos, tem que escolher entre um e o outro. Não, aí você apelou. Não tem como, mas é o sentimento que eu tenho, gente. Eu sei que é que assim, pra muita gente, né, é que a torcida do Palmeiras agora é uma geração atual, que eu, às vezes até causa estranheza em mim, porque eu cresci, por exemplo, idolatrando o Alex. E hoje paga muita gente, o Veiga que fez muito mais com o Alex. Pra muita gente, o Veiga ele é descartável. Só que pra mim, o Veiga não é nada descartável. Mas o Alex também era na época dele, né? É que eu falo, né? A ausência de internet tira a gente... Me desculpa, o Veiga tem uma história dentro do Palmeiras, pode ter ganhado mais títulos do que o Alex dentro do Palmeiras, mas pra mim não tem nem comparação o que o Alex foi no futebol, não só no Palmeiras, mas em todos os times que ele jogou. Em relação ao Veiga, pra mim o Alex jogou muito mais bola do que o Veiga, mesmo tendo menos títulos no Palmeiras do que o Veiga, né? Essa é a minha opinião. Não faz a gente não tem muita noção de como seria, né? A saudade dói, a saudade faz a gente valorizar o que outrora não valorizávamos. Então, o Veiga, sim, eu não. Lógico, pro Palmeiras hoje, sem brincadeiras, pro Palmeiras hoje, olhando um retorno esportivo, é óbvio que o Danilo tem uma utilidade muito maior que o Rafael Veiga. Muito maior mesmo, assim. Hoje o Danilo é papo de olhar pro Danilo, colocar no Palmeiras e falar, mano, vai ser o melhor meio de campo dos últimos anos do futebol brasileiro. Tem tudo pra ser um meio de campo absurdo. E não tô exagerando, porque, gente, são 3 jogadores de ponta. São 3 jogadores, assim, absurdos. Não é assim, tem um meia boca ali que vai colocar no meio pra pegar o embalo. Não, vai ser um meio de campo com o Marlon, que é um grande volante, com o Andréas, que é um outro cara absurdo, e o Danilo. E se eu fosse até o Flamengo, eu torceria, se eu fosse do Flamengo, torceria pro Paquetá não ser titular. Você segue sem responder, Vic. Você tá me enrolando aqui e eu vou responder por você, então, pelo que eu entendi. Não, mas é que eu falei. Pra você, o ganho não. esportivo maior é o Danilo no Palmeiras, mas eu acho que tem muitas opções que você pode evitar envolver o Veiga. Mas eu sei que a diretoria, se o Botafogo falasse isso, a primeira coisa que a diretoria ia falar, tchau. Vá. Tchau, Veiga. Obrigada por tudo. Eu não imaginei que doesse tanto. Dói. Que não, é isso? falar do Veiga, meu coração dói mesmo. Mas ele já não tá no Palmeiras. E ele não vai conseguir jogar os 90 minutos lá. Mas ele é uma opção. Você não lembra quando o Diego Souza tava lá no finzinho de carreira, que virou um falso 9 e foi parar até na seleção brasileira? Você imagina o Veiga que tem mais bola que ele? Mas o Diego Souza tinha um físico mais privilegiado do que o Veiga pra essa posição. Sei lá, mas eu acho que a Vicky está se equivocando em umas comparações aí, né? Primeiro ela fala que o Veiga é mais bola do que o Alex. Agora fala que o Veiga é mais bola que o Diego Souza, galera. Me desculpa, mas eu não concordo. O Veiga, ele sofre com uma pubalgia hoje, crônica. E isso é muito difícil para atleta, né? Todos os atletas que tiveram pubalgia, e não só no futebol, em qualquer que for das modalidades esportivas, relata isso. Mas agora, na questão hipotética que eu coloquei pra Vicky, ela tá sofrendo até agora com essa questão. Pra você, Tortinho, tá envolvido o Veiga. O GDA falou. O GDA chegou na Leila e falou pro Barros e falou, amigão, é o seguinte, pro Danilo ir, é tanto e o Veiga, senão não tem negócio. E aí? Não, o Veiga tá emprestado, né, pro América do México até o final do ano. Mas pode voltar, né? Inclusive tem uma opção de compra. O que acontece é que precisa ver se o novo técnico vai querer contar com ele ou não. Já tá, eles já fizeram o pagamento do empréstimo e agora, se quiser exercer o direito de compra, até dia 10 de dezembro, né? E é um jogador que o ciclo dele, acredito que é o mesmo treinador do Palmeiras, o Abel. Eu acho que não. Eu acredito que ele não volte. E se caso ele voltar,
acho que vão acabar cedendo, né? O Veiga e, enfim, eu sei que tem torcedor que gosta, tem torcedor que gosta porque acha que ele pode ser útil, tem torcedor que gosta pelaquela forma de agradecimento pelos serviços prestados, mas eu não vejo, ainda mais nesse tipo de meio campo, ainda mais nessa pegada do Palmeiras, essa intensidade aí, eu não vejo o Veiga, não. Eu vejo. E você? Eu levaria o Veiga no aeroporto, com todo carinho, com uma dor de vê-lo vestir a camisa de um rival, ainda mais sendo preta e branca essa camisa, doeria, cara. Mas, desculpa, eu tenho que pensar no momento do Palmeiras. O ganho esportivo é muito maior. E o que pode vir. Essa questão do Veiga, eu sempre vou bater um pouquinho na tecla do senhor Abel Ferreira, viu? Não quero ficar uma crítica do Abel, não. Só que eu acho que valeria uma adaptação, não pro Veiga titular, gente. Ninguém queria o Veiga titular aqui. Mas eu acho que valeria, sim, um direcionamento do Veiga, uma posição mais perto da área, pisando mais na área e utilidade de elenco. Porque, desculpa, quando olha pro banco, você vê um Luiz no banco, você vê um Felipe Anderson, que pra mim é um bom jogador, mas que falta muito da personalidade e vontade que o Veiga tinha. Você envolveria o Felipe Anderson? Faça aí na hora. Não, aí... Levaria no aeroporto. Que isso aí. Ia até o Galeão com ele. Iria, pô. Que isso? Tchau, amigo. Quer que eu pague até um passeio no Pão de Açúcar e no Cristo Redentor, que eu pago também. Pago nada, não tenho dinheiro não, mas... Levaria de chevetão até lá? Meu amigo. Meu Deus, até lavaria o carro pra sair o cheiro de gasolina. Vou te pro cara não agora. se incomodar. Mas o Veiga faltou um pouquinho mais de má vontade de talvez uma adaptação. É o que eu falo, não pra titular. Gente, é difícil olhar pro Veiga e dizer que ele é tão desprezível assim, quando num jogo de virada, numa semifinal de Libertadores, ele fez o que fez. Não, mas eu acho que... Aí eu vou fazer uma defesa, Vicky, a vontade dele, né? Pras pessoas. Eu acho que não é um desprezo pelo Veiga. Acho que todo palmeirense tem uma idolatria, tem um carinho muito especial pelo Veiga. Inclusive na saída dele. A saída dele foi uma aula de comunicação, de marketing, de posicionamento, sabe? Foi espetacular a saída dele do Palmeiras. A questão é ele não conseguir mais desempenhar. É meio cruel, mas eu sempre tenho uma frase que eu falo, que gratidão no futebol é um pôster na parede. Porque assim, eles recebem muito bem para isso, e quando não estão mais desempenhando no nível necessário para a empresa que ele trabalha, para o clube que ele joga, eu acho que a gratidão, ficar segurando, você está justamente retendo a possibilidade de você trazer um outro que possa brilhar como ele brilhou. Ou muito perto, ou melhor do que ele está fazendo nesse momento. Galera palmeirense, eu tô junto com o Marcos Costa, pra mim o Veiga, a passagem do Veiga pelo Palmeiras já acabou, pra mim uma linda história do Rafael Veiga com a camisa do Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras tem que negociar o Veiga em definitivo com outra equipe, e se for pra colocar nesse negócio do Danilo aí, eu acho que seria espetacular. E você, torcedor palmeirense, acha uma boa ideia o Palmeiras envolver Rafael Veiga nesse negócio com o Danilo lá no Botafogo? Deixa aí a sua opinião, galera. Lembrando que tá tudo acertado, como o Costa falou, e até salário já tá acertado entre Palmeiras e Danilo. A única coisa que pode impedir é vindo o Danilo para o Palmeiras, todo mundo já sabe, né? Se ele fizer uma ótima Copa e se surgir um time de primeiro escalão lá do futebol europeu, aí o Danilo não jogaria no Palmeiras. Caso ao contrário, já está tudo acertado, tempo de contrato, valor de salários, e agora é só aguardar. Tomara que o nosso Danilo volte pro Palmeiras, que não faça uma Copa boa e volte pro Verdão. É isso que o torcedor palmeirense espera. Agora, já falando sobre o Flaco Lopes, está sendo assediado pelo Barcelona e tem outros clubes de olho nele. Então é um jogador que vai ser difícil o Palmeiras negociar após a Copa do Mundo. O que a gente tem de certeza mesmo, né, é que o Abel Ferreira permanecerá no Palmeiras pelo menos até o final deste ano. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi um vídeo com informações lá do nosso Palmeiras. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!